Jornal Anhanguera de volta com uma imagem de dar medo, viu? Olha só que o Gabriel Matias encontrou em cima do carro dele, uma jiboia de mais de 1 metro. Ele é de Formosa e mora no Parque Serrano. Gabriel falou que essa jiboia aí apareceu em cima do carro logo depois de uma chuva forte. Vamos aproveitar e vamos para a nossa previsão do tempo. Hoje quem está aqui comigo é a Nayara Santos. Nayara, boa tarde para você. A gente acabou de ver ali que em Formosa parece que choveu, né? Tava parecendo até jiboia lá na casa do Gabriel. Exatamente, uma ótima tarde para você, uma ótima tarde também para todo mundo. Vamos começar então, dando continuidade aí na sua informação de chuva. E olha só, a gente vai ver imagens impressionantes. Olha a nuvem de poeira que tomou conta de Santa Helena, no sudoeste do estado, ontem à tarde. Um chuvisco se encarregou de acabar com ela. Teve poeirão ainda maior em Inaciolândia, que fica no centro-oeste do estado. Quem mandou essa imagem pra gente foi o Francisco Castilho. E esse vídeo do temporal chegando, da poeira encobrindo a nuvem, foi feito pelo Alessandro Dantas na GO 206, também perto da cidade. Ainda bem que choveu grosso por lá, viu, para lavar toda essa sujeira do ar, né, gente? Nossa, imagens impressionantes, né, Nayara? Se a gente dá para colocar aí de novo, realmente, se tem alguém ali por perto ver esse poeirão ali, realmente é de assustar, né? Exatamente, um perigo também, né? Então a recomendação dos especialistas aí é procurar um lugar encoberto, né? Um abrigo para quando tiver aí possibilidade de cair temporal, não só de chuva, mas também esse fenômeno aí que seria, no caso, um temporal de poeira, né, Thalia? Que bom que logo depois começou a chover por lá e dissipou um pouquinho, né? Exatamente. Agora, continuando também, a gente teve chuva forte em Planaltina de Goiás. Ruas ficaram alagadas, foi um temporal. Parte do teto de uma igreja caiu e a água entrou. Ruas ficaram alagadas com água até nas calçadas. Motoristas também tiveram dificuldades para dirigir e até sair dos carros. Segundo os bombeiros, pessoas ficaram ilhadas nos pontos de ônibus da região norte da cidade. Elas foram socorridas e ainda bem ninguém ficou ferido. Vamos ver então se tem chuva para a nossa região aqui ou se não tem, Nayara, saber como é que fica aqui? Vamos, então já vamos começar abrindo então o nosso telão, que é o seguinte, em Lusiânia já dá para perceber que o clima já está bem mais fresco com a chuva que caiu ontem, né? E hoje pode chover, mas a previsão é de 25 milímetros para todas as cidades então do Distrito Federal. Aproveitando que o nosso telão está aberto aqui no centro, sul e sudoeste, máximas de 20 graus. Então a gente já percebe que a temperatura começa a cair um pouco aí por causa da chuva em alguns pontos aí do estado, né? Leste e também no norte, calorzinho de 34 graus, mas as mínimas não passam de 22. A gente vê que deu uma diferençazinha por conta dessa chuva aqui na região. As máximas já estão um pouco menores, né? As mínimas também. Tá ficando um pouquinho mais fresco, né, Nayara? Por mais que a região norte e também a região leste, né, sejam aí as regiões mais quentes, né, do estado, aí a gente já sabe que a temperatura já está caindo um pouquinho, inclusive a mínima também já começou a cair, né, 17 graus. Vamos ver então para as cidades aqui do nosso entorno? Vamos ver. Olha só, agora já nas cidades aqui do entorno, a gente percebe que Lusiânia, por exemplo, máxima de 27 graus, né? Valparaíso, Planaltina de Goiás e também Novo Gama, as temperaturas não devem ultrapassar os 27 graus. Tudo muito parecido aqui, Exatamente, tudo muito parecido. E como eu disse lá no início da previsão do tempo, né? Todas as cidades aqui do entorno, principalmente essas, têm previsão de chuva, sim, para hoje. Aliás, até um pouco mais do que ontem, 25 milímetros então para Lusiânia, Valparaíso, Planaltina de Goiás e Novo Gama. Já dá para esperar uma chuvinha forte para hoje. Já dá para esperar. Agora o que chama a nossa atenção é que a umidade relativa do ar finalmente aumentou um pouquinho, né? Se antes a gente dizia que a mínima seria de 35 e aí no caso na semana passada, por exemplo, não passava de 40, hoje a gente já percebe uma melhora aí na máxima 74%.
Só da mínima sair daquela casa dos 20, que né, é aquela situação de alerta, de perigo, né, já melhora um pouco pra gente. Exatamente, né? Isso já é um bom sinal, significa que o tempo está melhorando um pouquinho, o que a gente sabe que faz parte aí da estação do ano, que é a primavera, né, que são tempos inconstantes, né, pode chover, fazer calor e fazer frio no mesmo dia e segundo a meteorologia tá tudo certo. E é o que a gente tem visto, né? Exatamente. Será que a gente tem participação hoje aqui? Será que temos fotos? A gente sempre tem muita foto bonita Sim, aqui, né? Sim, a gente sempre tem fotos. Vamos começar então? Essa foto aí, gente, é do Paulinho. Ele é de Valparaíso de Goiás. Olha só que imagem linda, né? Muito obrigada, viu, Paulinho, por lembrar aí da nossa previsão do tempo, fazer esse registro e mandar pra gente. Tem participação também de Lusiânia. Desta vez, quem mandou a foto foi o Gerson. Olha só. Muito obrigada pela sua participação, viu? É uma pena que o Gerson não disse onde ele estava. Vou nem me arriscar a dar um palpite. Tem foto ainda, essa última foto que também foi feita por um morador de Lusiânia. Desta vez foi o Osvaldo. Olha só, muito bacana também, né? A gente percebe aí que o céu já está bastante encoberto de nuvens. Será que foi essa semana? Será que foi ontem? Manda lá pra gente, viu? Toda vez você aí, telespectador, for mandar foto aí pra nossa previsão do tempo, é bom contar uma historinha, né, Thalia? Porque nós também ficamos aí interessados e curiosos para entender onde que a pessoa está. E tem muitos lugares bonitos aqui na nossa região também que o pessoal costuma visitar e manda as fotos aqui pra gente, né? Exatamente. A gente está sempre aberto aqui, aguardando então as suas imagens. Tá certo, Nayara. Obrigada mais uma vez pela sua participação aqui no nosso Jornal Anhanguera. Até mais. Intervalo comercial e a seguir a gente te mostra o abandono que está um imóvel em Valparaíso onde funcionava uma casa de idosos. A gente volta já. De volta com o Jornal Anhanguera para te mostrar agora a situação da antiga casa de idosos que fica no setor de chácaras Anhanguera B, em Valparaíso. O local está abandonado e quem mora perto está com medo de que o imóvel vire um esconderijo de bandidos. O portão da entrada foi levado. Do lado de dentro, destruição e sinais de vandalismo. Janelas quebradas, os quadros de energia foram roubados, assim como as tampas de esgoto. Os moradores estão assustados porque, segundo eles, à noite o local serve de esconderijo para usuários de drogas. As crianças que passam aqui para ir para a escola estão correndo risco, os adolescentes. É muita criança que passa aqui para ir para a escola. Então, pode um bandido, um usuário de droga, ou qualquer pessoa trazer a criança aqui para dentro, abusar, violentar e jogar aqui dentro, ninguém vai nem ver. Porque como é que a gente vai ver? E o que impressiona é o tempo que o lugar está abandonado. Segundo os moradores, aqui foi fechado há cerca de 3 meses e já está desse jeito. A estrutura é bem grande. Onde eu estou, funcionava a área de convivência dos idosos. Nessa outra casa, que também fica aqui dentro, abrigava crianças carentes. Era tão bom quando os idosos estavam aqui, porque é um ambiente agradável, né? Dá tristeza a gente ver uma chácara desse jeito aqui abandonada. O que os moradores querem é que alguma providência seja tomada o mais rápido possível. Tem que tomar providência e rápido, urgente, porque os moradores aqui também, tudo está correndo risco, né? Todos eles correm risco aí, porque ninguém sabe quem está aqui dentro, né? Nós entramos em contato com a assessoria de imprensa da Prefeitura de Valparaíso, mas não tivemos resposta ainda. Sabe aquela receita tradicional de polenta? Então esquece tudo que você sabe sobre o prato e olha só essa receita com um tempero especial que o Cristiênio vai ensinar pra gente. Você vai cair duro com o meu tempero. O chefe da vez não vem do Hotel Transilvânia, mas trabalha na cozinha de um outro hotel de Goiânia há 14 anos. O Cristiênio aprendeu as primeiras receitas com o empurrãozinho da mãe. A senhora colocava de cachimbo, a senhora mandava, ele era pro fogão? Isso, tinha que fazer. Foi por isso que ele aprendeu? Porque era só filho homem, né? 5 filhos homem. Tem que lavar, passar, cozinhar. Entre tantas opções, o chefe escolheu a de uma polenta cremosa com legumes. E o tempo fechou. Nesse momento cai uma leve chuva aqui na região do Maísa 2. Isso
complica o nosso momento, nossa situação agora, Thaís? De que forma isso ajuda ou atrapalha? Ficou um pouco complicado esperar, mas eu tô aqui firme e forte. E o nome da receita já desanima, né, gente? Polenta, fazendo pô rápida nesse negócio aí. Vamos pôr rápido. A Thaís e os outros amigos do Cristiênio aguardavam ansiosamente pelo preparo da polenta, feita com abobrinha verde, alho poró, farinha de milho, água, manteiga, alho, burrata, tomates, parmesão, azeite, sal, pimenta do reino e manjericão. Sua mãe tava fazendo até frango, pra que isso? Porque nós ficamos sabendo que o pessoal da TV Anhanguera é bom de boia. Eu falei, mãe, só a polenta não vai dar pra eles não. O chefe começa pela salada caprese. Tomate, um pouquinho de pimenta e manjericão. Aí eu vou reservar isso aqui. Na panela, prioridade pro alho poró. Depois, comece a refogar a abobrinha. Numa receita em que você tem que, muitas vezes, ali no preparo, e ficar conversando a abobrinha, enchendo a abobrinha. Eu não quero que ela fique muito mole, não. Eu quero que ela fique mais al dente, porque como a polenta já é muito cremosa, porque senão fica um prato muito cremoso. Azeite aos poucos. Porque vai secando, vai evaporando, e aí eu posso adicionar mais um pouquinho. Azeite nunca é demais, e é saudável. O azeite aqui junto com o alho, ele saboriza, né? Dá aroma e sabor. Prepare a polenta, bem cremosa. E ainda temos o frango para acompanhar a produção. Tá quase. Frango? Isso. Não, depois eu vou passar só a cebola e o tomate tá pronto. Ainda bem que é um frango, né? Se eu tivesse cozinhando um galo. Então. Nossa, misericórdia. Fuga em massa para sala de jantar. Polenta com burrata e salada. Com o reforço do franguinho da Dona Lidimar. Eu passei um pouco da conta, né? Porque realmente ele superou. Esse prato aí eu recomendo que todos vocês façam, porque realmente ficou uma delícia. Se tivesse que viajar de avião agora, pagaria o excesso de bagagem. Com certeza. Esse aqui foi o sabor do alho, a pimenta do reino, todo o tempero deu um sabor diferenciado. Casou tudo, os temperos dele, né? Então é bem sofisticado mesmo. A fome com a vontade de comer. Isso, bastante. Pessoa considerada emotiva, o Cristiane. Sorriu pra ela, ela chorou. O Cristiane pegou e falou assim, hoje ela não vai chorar, por quê? Ele falou, Thaís, se você chorar, você não vai comer. Não chorei. O prato do dia de hoje não saiu da cozinha do hotel não, gente, mas nós podemos dizer que essa polenta foi digna de uma avaliação de 5 estrelas. É ou não é? Parabéns, Cristiane, o prato do dia é todo seu, é de vocês, valeu. Muito obrigado, fico muito grato. Minha mãe aqui do lado, aqui, deixar segurar que ela me ajudou bastante, né? Surpreendeu no final aí todo mundo. A senhora contou que tinha um pessoal que vinha pra cá, que já trazia até o saco de dormir, como é que era? Ah, é. Por quê? Pra comer. Os detalhes dessa receita você encontra no G1 Goiás. E a gente conta agora o desfecho de uma história emocionante. A filha de um gari está terminando a especialização de medicina. Ela vai tratar pacientes com a mesma doença que a mãe dela teve. Ela tá quase lá. Passa um filme na cabeça, né? Porque é ao final de 10 anos de muito estudo. Em alguns meses, a Aline termina a residência médica em gastroenterologia. Se especializar no aparelho digestivo era o que ela mais queria. A mãe morreu de uma doença no estômago. Pela doença que minha mãe teve, pelo câncer que ela teve, é talvez uma forma de conhecer mais, poder ajudar pessoas que tiveram isso, fazer diagnósticos mais precoces. A história da Aline você conheceu aqui no Jornal Anhanguera. Ela perdeu a mãe aos 9 anos. Foi criada pelo pai, o seu Thales, gari da Comurg, que bancou sozinho os estudos da filha em escolas particulares. Ela foi aprovada em 3 vestibulares para medicina em universidades públicas. Se formou pela UFG. Não queria parar, o pai. Chega, que agora é minha vez de trabalhar. Agora então vamos lá ver como é que ele está curtindo essa aposentadoria. Será que está de perna pro ar? Vamos lá. Sim, acertamos. Seu Thales estava descansando na rede quando a Aline chegou. Ah, mas também no sol quente desse, uma redinha é bom demais, né? Ainda mais que foi presente, o primeiro salário dela. Ela comprou pro senhor? Primeiro salário. Deu a rede e colocou um portão eletrônico. Alegria também de ver a vida da família melhorando.
Carro novo, TV maior em alta definição. As contas agora são todas divididas. Plano de saúde é meio a meio, compra televisão é meio a meio. E revendo as fotos de formatura, o orgulho do paizão quase não cabe no peito. Também foi muito esforço. Eu levantava às 4h30 da manhã todo dia, 36 anos, mas valeu a pena. Ô, se valeu! Finalmente, eu vou ser especialista em gastroenterologia e estou bastante ansiosa para a chegada desse momento aí. Vida nova. E você vai ver agora uma reportagem especial sobre as inovações tecnológicas no mundo rural, que vem provocando uma revolução. É a chamada agricultura 4.0, agricultura ou pecuária de precisão. A relação entre o mundo físico rústico do campo com as novas tecnologias, com o mundo digital. Especialistas chamam essa nova era rural de agricultura 4.0. Máquinas e equipamentos que são capazes de gerar dados. Dados que resultam numa nova forma de fazer o manejo do solo, o plantio, a colheita. E nos últimos anos, a precisão vem ganhando mais força com a conectividade. Recursos de conectividade, por exemplo, um sinal GSM ou uma rede Wi-Fi, e consegue gerar essas informações e mandar isso para algum lugar, especialmente para a nuvem, eu diria que essa é a definição, então, de conectividade. Na agricultura, na cadeia da carne, na cadeia do leite, a conectividade chegou numa velocidade da Fórmula 1. A telemetria, que é a medição de análise de dados feitas por equipes de provas de automobilismo, já está presente nas máquinas e equipamentos agrícolas. Nós vamos além porque nós conseguimos ver também a performance da operação em si. Se a máquina está semeando com o número correto de sementes por metro quadrado, por exemplo. Informações que estão no computador de bordo, com o modem, podem ser acessadas na hora em qualquer lugar do planeta. Isso está mudando o trabalho nas concessionárias. Todas as máquinas conectadas e conseguimos enxergar onde elas estão e o que estão fazendo e também conseguimos enxergar algumas informações internas dela. Essa central de operação é de uma concessionária de Goiânia. Daqui eles monitoram 150 máquinas. O painel informa tudo o que está acontecendo com elas a dezenas, centenas de quilômetros. Coisas simples, por exemplo, de saber o número de horas que o equipamento tem, para até recomendar uma manutenção preventiva, e coisas, por exemplo, de algum alerta que o operador recebeu e que a gente possa fazer uma atuação para resolver o problema. Máquina conectada. Isso significa que ela pode ser monitorada de qualquer lugar do planeta. Muda também a assistência técnica. O mecânico de hoje é também um mecânico conectado. No computador à distância, o Anderson identifica o problema. A partir daqui, nós conseguimos fazer um pré-diagnóstico e já levar as peças possíveis para reparar o problema. O tempo que o mecânico gastava para prestar o serviço foi reduzido em mais de 50%. Enquanto ele fica de olho nas máquinas, na mesma central, o agrônomo está atento às informações geradas na operação delas. Pulverizador, plantadeira, colheitadeira, o próprio trator, a aplicação, ele gera dado. Esse dado a gente consegue levantar informações agronômicas e discutir com o cliente. Aqui é um mapa de colheita, né? Colheita de milho, né? E ele mostra aí as zonas onde aconteceu o rendimento, ou seja, onde teve uma melhor colheita ou uma pior colheita. Para o produtor, com a conectividade, a agricultura de precisão se transforma na agricultura de decisão. Ele também, como produtor e como gestor, ele pode fazer todo o acompanhamento pelo celular, aonde ele estiver. Essa área de produção de cana fica em Goianésia, Goiás. São 65 mil hectares para atender 2 usinas de álcool e açúcar. Milhares de trabalhadores, máquinas e longas distâncias entre uma lavoura e outra.
A conectividade vem fazendo uma diferença grande aqui. Você ter capacidade de saber qual ambiente que você está inserido e, sobretudo, você ter o acompanhamento das suas atividades quase que em tempo real. Teoria? Nada disso. O que o diretor está falando é uma realidade. Essa turma que está no escritório não faz muito tempo trabalhava no campo. O Renato era topógrafo, agora é especialista em geotecnologia e sua principal ferramenta é o drone. Manualmente a gente não faz mais nada, inclusive até marcação de terraço, curvas de níveis, são feitos todos com o resultado do serviço do drone. O drone faz o levantamento preciso da área das lavouras. Os dados são processados e direcionam o manejo do solo. Nos permitir, por exemplo, uma colheita com precisão, né, a correção, um manejo conservacionista do solo mais adequado e mais preciso, uma recomendação de adubo e insumos de uma forma muito precisa. Lembra que a máquina está conectada? Então, as informações do drone, depois de analisadas, vão direto para o computador dela. Hoje o piloto automático praticamente faz tudo sozinho. O Zé Divino é operador de máquina de piloto automático. Já foi operador de máquina manual, né, Zé? Manual. E já foi também o chamado podão. Podão, cortar a cana no podão. Na mão mesmo? Na mão, manual. O antigo canavieiro José Divino acompanhou de perto essa transformação. Sua função mesmo aqui é praticamente só manobrar. Só manobrar. Aí o resto? O resto o piloto faz tudo. É exatamente o piloto automático que garante precisão na hora da colheita. Principalmente quando se trata de linha de cana, né, Derli? Isso aqui interfere até na produtividade, né? Correto. Nós temos 2 linhas de cana aqui sob o trator, né? E a roda tem que passar? E a roda passa na entrelinha. E o piloto garante que isso aconteça 100% do tempo. A precisão é de quanto, sim? 2,5 e 3 centímetros. Está vendo uma cana aí de 140 toneladas. Se a gente quiser manter essa produtividade ao longo do ciclo, não podemos pisar nessa solteira. Se fosse manual, existiria esse risco? Existiria o risco. Porque é um que você não consegue identificar, né? O operador observa que está em palha, né? Então ele não consegue identificar a linha de cana. Um outro investimento nas lavouras foi a instalação de torres com a cobertura de sinal 4G. Hoje nós temos mais ou menos 1.200 telefones no campo que tem os aplicativos que a nossa TI desenvolveu para que os operadores pudessem fazer os seus apontamentos, as suas operações. E essas pessoas, além delas usarem os aplicativos, elas também falam entre si e utilizam a plataforma de colaboração para que elas possam colaborar entre si e compartilhar informações. Aos poucos, o que parecia ficção vai tomando conta das lavouras. Drones distribuindo vespas para fazer o controle biológico de pragas. Conectividade, precisão, decisões na hora certa. Com a ajuda do tempo, a produtividade é garantida. Esse ano que tudo isso foi feito e a chuva colaborou significativamente, nós estamos tendo aí um aumento em torno de 15%, né, da nossa produtividade, acima do esperado. Foi o tempo do homem do campo isolado na sua fazenda. Ser competitivo hoje é ser antenado. Hoje, para chegarmos no futuro, precisamos de ter conectividade no presente. O Jornal Anhanguera termina aqui. Outras notícias do entorno do Distrito Federal você acompanha ao longo da nossa programação no Anhanguera Notícias. Para você, uma boa tarde. A gente volta a se ver amanhã. Tchau, tchau.